a todos. Vamos iniciar nossa escola dominical. Retomando o estudo da segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Abra sua Bíblia no primeiro capítulo e vamos usar o texto a partir do versículo 3 até o versículo 11. Este estudo será dividido em 4 partes. Primeira parte, o versículo 3. Segunda parte, o versículo 4. Terceira parte, de 5 até 9. E a última parte, a quarta parte, os versículos 10 e 11. Então vamos fazer a leitura do versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nesse primeiro versículo, ou na primeira parte, o versículo 3, nós temos a suficiência espiritual. Essa suficiência espiritual, ela fala sobre o poder divino, visto como pelo seu divino poder. Esse divino poder, ele nos apresenta uma divina provisão. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa divina provisão demonstra o que o divino provedor faz para as nossas vidas. E o texto diz que ele nos conduz à vida e à piedade, e isso acontece pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí então nós temos o divino poder e a natureza desse poder, ou seja, a suficiência espiritual dos crentes não decorre de poder que eles mesmos possuem. Falando de outra forma, a suficiência espiritual nossa não decorre do nosso próprio poder ou de algum poder que existe em nós, mas deriva do poder de Deus, do poder divino. E esse poder é o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ou seja, nós então concluímos que o divino poder que nos ajuda, que nos doa todas as coisas que conduzem à piedade, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse poder, ele nos capacita. Os crentes, eles são capacitados para as boas obras e também para agradar e glorificar a Deus através desse poder, através da vida de santificação, que é a ação do Espírito Santo em cada um de nós. E esse poder também é o poder de Jesus Cristo. No versículo que nós lemos, nós temos logo no início, né, a palavra seu divino poder. Esse seu está relacionado ao versículo anterior, que é o versículo 2, que diz assim: a graça e a paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que pelo poder ou divino poder de Jesus, o nosso Senhor, nos têm sido doadas todas as coisas que conduz à santificação. E aí, dentro dessa divina provisão que nos conduz à santificação, nós temos, né, a ação de que quem doa é Deus. Quem faz a doação é Deus. Deus doou
ele nos ortogou Cristo Jesus ou o Espírito Santo, e através dessa outorga, dessa doação de Deus, todos os recursos são providenciados e garantidos para cada crente viver a sua vida de dedicação a Deus. Também o texto diz que Deus doou todas as coisas. Nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Essa expressão doadas todas as coisas nos dá a garantia de que nada nos falta, nenhuma outra necessidade existe. A provisão de Deus, ela não é limitada, mas é uma provisão de Deus ilimitada. Todas as coisas nos têm sido doadas. E essas coisas que nos têm sido doadas, ou seja, essas promessas de Deus que nos têm sido doadas, elas nos conduzem à vida e à piedade. Nos leva a um relacionamento com Deus. E aí nós vamos para o versículo 4. Pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Isso nos leva ao relacionamento com Cristo. O Cristo, ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem para nós. Em Cristo temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. As suas preciosas e muito grandes promessas, né? E também nos dá a coparticipação na natureza divina. O texto diz que além de nos ter sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, diz ainda o texto, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E aí eu quero elencar, né, algumas coisas para entendermos essas muito grandes e preciosas promessas. Se nos têm sido doadas as muito grandes e preciosas promessas para que a gente seja levado a uma vida de santidade, né, resta saber ou perguntar quais são essas promessas. Essas promessas que não deixam faltar nada para nós. Aí então nós podemos dizer assim, que em Cristo Jesus nós recebemos a vida espiritual, nós recebemos a vida ressurreta, nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a abundante graça, nós recebemos a alegria, a força, a orientação, o socorro, a instrução, a sabedoria, o céu e as recompensas eternas. Essas são as muito grandes e preciosas promessas de Deus para as nossas vidas. E assim, quando nós recebemos, ou quando nós entendemos, ou quando nós participamos disso, né, nós somos participantes da natureza divina. Essa coparticipação na natureza divina não é tornar-se divino, mas tornar-se filho de Deus, a quem essas promessas são destinadas. Ser filho de Deus, conforme o texto, é ser liberto da corrupção, é ser liberto do pecado. O texto diz assim, né, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. O livramento total desse
estado de pecado? Somente na eternidade, na presença de Deus. Embora nessa vida tenhamos as condições necessárias para que a santificação seja vivida por cada um de nós, consequentemente deixamos, né, de pecar. Não na sua totalidade, mas nós temos as orientações necessárias, que são as promessas de Deus e tudo que Deus tem feito por nós, para que estejamos vivendo uma vida de deixar o pecado para viver a vontade de Deus. E quando isso acontece, ou seja, a liberdade da corrupção das paixões que há no mundo, nós entendemos a ação de Deus, o que Deus fez por nós. Agora vem o nosso empenho, o que nós devemos fazer. E aí nós vamos pegar os versículos 5 a 11 para descobrir isso. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, há um esforço, há um empenho que devemos fazer. Nós devemos reunir toda a nossa diligência, toda a nossa capacidade para fazer alguma coisa. E aí o texto diz: associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então vamos ver cada uma dessas qualidades que devemos buscar. Primeiro, o texto diz que nós devemos associar a nossa fé à virtude. Virtude significa excelência moral, que somente pode ser alcançada quando o cristão reflete em sua vida o caráter de Cristo. Depois, à virtude, é preciso acrescentar o conhecimento. O conhecimento é a excelência moral que que significa discernimento espiritual e sabedoria para aplicar as Escrituras à vida. Ao conhecimento, o domínio próprio, que é a capacidade de controlar a si mesmo e de exercer uma autodisciplina, ou ainda colocar a si mesmo submisso. Domínio próprio. Ao domínio próprio, nós temos a necessidade de buscar a perseverança, ou com o domínio próprio, a perseverança. É a ação de não desanimar, de prosseguir nos momentos de adversidade. Aí o texto continua dizendo: a perseverança, a piedade, que refere-se à reverência e ao culto a Deus. O piedoso é temente a Deus. Quando se fala em piedade, nós precisamos ligar essa palavra à reverência e respeito a Deus. A piedade acrescenta-se à fraternidade, que é a afeição a Deus e a afeição aos outros. Dizendo de outra forma, porque recebemos o amor de Deus, nós amamos o nosso próximo. E a fraternidade acrescenta-se o amor, que é o afeto por nossos irmãos em Cristo Jesus, que nos conduz ao amor por todos os homens. Esse amor aos homens, ele é inseparável do amor de Deus. Esse amor, ele é conhecido como o amor ágape, que significa um amor sacrificial, um amor altruísta, não apenas um sentimento a ser experimentado,
mas um mandamento a ser vivido, a ser obedecido. E aí então nós temos, né, as qualidades que devemos buscar nas nossas vidas. Buscando essa qualidade ou empenho que temos aqui no texto, nós chegamos ao versículo 8 e 9. Vejam bem, nós pegamos o versículo 1, que fala sobre o divino poder, suas consequências, né? Pelo divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Essa doação de Deus, essa oferta de Deus, ela vem pelo conhecimento completo a respeito de Cristo Jesus, que nos chamou para a sua glória e virtude. E a sua glória, a sua própria glória e virtude nos oferece, né, as suas promessas para que a gente, tornando-se participante da palavra de Deus, estejamos nos livrando das paixões eternas, né? Ou melhor, das paixões do mundo. A partir desse momento, compreendendo essa ação de Deus, cabe a cada um de nós uma busca com diligência, olhar ou pegar ou juntar a fé a algumas ações importantes, que aí vem virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. A partir disso, surgem duas opções. São os versículos 8 e 9 agora. Porque estas coisas, existindo em vós, essas qualidades que devemos buscar, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos. E aqui estão as duas opções. Ser frutífero, e ser frutífero é o caminho do aumento dessas qualidades em nós. Fazer com que haja sempre um desenvolvimento nas nossas vidas dessas qualidades. E aí então, essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no conhecimento de Deus. Ser frutífero é olhar para essas qualidades e buscar essas qualidades para que elas estejam aumentando em nossas vidas, né? A outra opção é ser infrutífero. E aí o apóstolo Pedro, ele vai falar a respeito de como a pessoa infrutífera é. Aí então ele diz assim, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Depois ele diz, vendo só o que está perto. E ainda diz que essa pessoa sofre de amnésia, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então nós somos chamados, se não formos frutíferos, de pessoas que não desenvolvem a fé. Ser infrutuoso ou ser infrutífero refere-se àquele que não se desenvolve na fé. Não se desenvolvendo na fé, Pedro diz que essa pessoa ela é cega. Depois ele diz que ela, além de cega, ela só vê aquilo que está perto, né? Não é capaz de enxergar o que é mais importante e nem perceber os verdadeiros valores espirituais. Ser inativo, que é sinônimo do infrutuoso, é ser ocioso,
é ser inoperante, é ser ineficaz. Infrutuoso ou infrutífero também refere-se ao que acumula informação e não pratica o que sabe. Sofrer de amnésia, ou seja, esquecer-se da purificação dos pecados de outrora, nos leva à realidade de que a redenção deixou de exercer impacto nas nossas vidas. E aí então vamos lá pegar o texto de Apocalipse e lembrar que essa condição é a mesma coisa de esquecer o primeiro amor. E por fim nós chegamos nos dois últimos versículos do texto de hoje, que são os versículos 10 e 11, que nos falam do alvo a ser alcançado. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Ele fala sobre duas opções de ser frutífero, e a outra opção é ser infrutífero. E ele, nesse início, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, ele está dizendo para as pessoas o seguinte: procurem ser frutíferos. Então, procurai com zelo cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porque se eu faço a opção, se eu opto pelo caminho da frutificação, né? Ou seja, pelo caminho de ser frutífero, pelo caminho da santificação, o que eu vou trazer de benefício para a minha vida? Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, procurar com zelo maior desenvolver essas qualidades que Deus nos concedeu para que estivéssemos desenvolvendo a nossa salvação ou a santificação das nossas vidas, ter um maior empenho, ter uma maior dedicação, entender que isso ela é uma urgência nas nossas vidas, e aí com isso eu vou confirmar a vocação e a eleição, conforme o texto está nos dizendo. Fazendo assim, procedendo assim, eu não tropeço em tempo algum. Embora sendo pecadores, seremos poupados de uma vida desastrosa. Teremos condições de analisar as circunstâncias e as situações e saber fazer a opção correta para que a santificação continue sendo o alvo nas nossas vidas e tenhamos ações justas, opções certas, tomadas de decisões adequadas para uma pessoa que professa fé em Cristo Jesus. E assim, nós chegamos, né, ao nosso destino final, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A prática das virtudes listadas por Pedro nos leva a uma vida de santificação. Nos traz as bênçãos da segurança e da perseverança. Segurança e perseverança é salvação. Salvação é entrada no reino eterno. E isso já é vivido aqui e agora. E também será vivido na eternidade com Deus. Veja a conclusão.